E chegamos ao último passo do segundo trecho da nossa trilha do orçamento. É o passo 9. É o passo para a gente encerrar o orçamento executivo de produção, aquele que vai gerar o custo total da sua obra ou serviço. O passo 9 refere-se aos encargos sociais e trabalhistas. A gente já tem a lista das atividades, os quantitativos, lançamos as composições unitárias relacionadas aos custos diretos, fizemos o levantamento dos custos indiretos necessários à execução da obra, fizemos a cotação de preço, informamos esses valores dentro das composições, está tudo certo. Agora a gente precisa fazer um ajuste no custo relacionado à mão de obra, que é o que se refere a esse passo 9, os encargos sociais e trabalhistas. Porque um funcionário não custa apenas o valor da sua remuneração, o valor do seu salário. Tem uma série de outras obrigações financeiras relacionadas à mão de obra. E aqui a primeira dica fundamental: busque uma assessoria contábil qualificada. Assim como você está se capacitando, o entendimento de norma, forma de trabalho é importante para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade e isso reflete em ganho também para o seu cliente, a mesma coisa acontece nas outras profissões. Então busque uma assessoria contábil qualificada que entenda do negócio construção civil. Aquele contador que faz tudo quanto é tipo de empresa, dificilmente ele vai ter o mesmo entendimento no mundo da construção civil que uma empresa de contabilidade que é mais focada ou que tem mais empresas nessa área no seu portfólio. O mercado da construção civil tem uma série de particularidades que tem impacto direto na questão de tributação e encargos trabalhistas. Então é importante você buscar assessoria contábil adequada, ok? Então, o contador, o profissional de contabilidade, é que vai te dizer, com base no tipo de contrato que você está fechando, no teu KNAI, na atividade da sua empresa, no seu faturamento, na forma que você contrata os funcionários, a época em que nós estamos, porque tudo isso é relacionado à legislação, então muda bastante. Então, o contador ele precisa estar sempre atualizado. Então, busque sempre, junto ao seu contador, dentro da sua realidade, da sua empresa, daquele contrato, daquela região que você vai trabalhar, quais são os encargos relacionados aos seus funcionários. E aí ele vai te passar todos os valores. Isso é muito importante você ter organizado. De posse disso, a gente tem dois tipos de encargos ou custos adicionais sobre a mão de obra. Um tipo de gasto, um tipo de custo relacionado à mão de obra, são os que são associados diretamente ao labor, ao trabalho. Quanto que o trabalho foi realizado, quanto que o funcionário desempenhou a sua função. Ou seja, associado diretamente à hora de trabalho. Então são coisas do tipo, ele trabalhou, recebeu. E como ele recebeu, ele tem o proporcional a esse trabalho realizado. O que eu estou dizendo com isso? Salário, férias, 13º, fundo de garantia, e todo esse tipo de impostos ou todo esse tipo de encargos, de benefícios que ele tem, que são associados ao seu trabalho. Então, esse é um tipo de encargo. A gente tem outros tipos de gastos relacionados a funcionários, que são relacionados ao fato dele ser um funcionário, de ser um profissional contratado, e aí atender uma série de obrigações de normas trabalhistas, de segurança do trabalho, de direitos que ele possui, e também uma série de benefícios que a empresa pode disponibilizar. Como, por exemplo, vale transporte, deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, alimentação, ele pode ter algum tipo de cesta básica, ele tem os gastos relacionados a exames admissional periódico, ele pode ter algum treinamento específico, uniformes e equipamentos de proteção individual. Então, tudo isso são gastos que são relacionados ao funcionário, mas não tem ligação direta com a hora trabalhada, com quanto ele produziu. Vamos lá, não sei se você conseguiu perceber, mas dentro desse horizonte de funcionário, também temos custos diretos e custos indiretos relacionados ao funcionário. Custos diretos, aqueles que, à medida que o profissional produz, trabalha, aquilo evolui da mesma forma. Salário, 13º,
férias, de garantia. Então tudo isso está associado à hora trabalhada. Já outros não, estão associados ao fato dele ser funcionário e estar contratado, independente se ele trabalhar mais ou menos, que são alimentação, vale transporte, algum tipo de benefício como cesta básica, pode ter plano de saúde. Então depende muito da forma, da gestão empresarial da empresa, do plano de benefícios que a empresa trabalha, mas também uniformes, equipamentos de proteção individual. Então esses são custos indiretos, a gente não consegue medir quanto disso está para hora trabalhada. E entender isso, mais uma vez, é muito importante. Assim como foi importante lá atrás, nos conceitos iniciais, como foi importante na separação dos custos diretos e indiretos, é importante aqui. Por quê? Porque a gente precisa manter isso separado. Eu preciso controlar isso separado. Então, o que a gente vai fazer? Não vai trabalhar com o insumo do profissional diretamente nas composições das atividades. O que eu estou querendo dizer com isso? Lá nas atividades da obra, no seu orçamento, você tem lá uma atividade, por exemplo, alvenaria. Dentro dessa alvenaria você tem uma composição que um desses insumos é o pedreiro. Então o pedreiro entra ali como um insumo, que tem uma unidade hora, um índice de produção X e um valor por hora. Até aí tudo bem, só que você precisa lançar esses outros gastos. Tem profissional que pega esses outros gastos, faz uma conta separada e junta tudo e transforma tudo no valor de hora e já aplica o insumo pedreiro com essa hora corrigida. Não aconselho, porque qualquer necessidade de adequação ou alteração nesse pacote de custos diretos e indiretos relacionados ao insumo mão de obra, você está perdido ali dentro, está tudo misturado e vai ter que refazer as composições todas. Outra possibilidade é você não considerar isso na composição e dentro do teu orçamento você criar uma linha ou um grupo lá e jogar todo esse custo lá dentro. Que eu também não aconselho, porque você perde a associação desse custo na atividade, ou seja, a sua apropriação de gasto fica distorcida. Qual é a maneira que eu te oriento a fazer? Nas composições, a gente pode ter insumos e outras composições. Por exemplo, uma composição ainda voltando de alvenaria. Dentro dessa alvenaria, dessa composição de alvenaria, eu tenho lá o pedreiro, o servente, o tijolo e a argamassa produzida na obra, por exemplo. E essa argamassa virada na obra é uma composição, que separadamente ela é uma composição que tem os insumos areia, cimento, servente, pode ter um equipamento como uma betoneira. Então isso é uma composição separada. Eu posso ter uma composição dentro de outra composição. É dessa maneira que a gente vai tratar o insumo mão de obra. A gente vai criar duas composições. Uma composição, por exemplo, pedreiro, que a unidade é 1 hora, e essa composição do pedreiro hora, o que vai ter nessa composição? Quais insumos? Primeiro insumo, o pedreiro, com a hora, que é o valor do saláriozinho dele lá, bruto. E que mais? Todos aqueles encargos que são associados à hora, ou seja, os custos diretos. Então, a férias, 13º, aqueles encargos todos vão estar ali. Ou seja, na sua forma percentual. Se é 20%, se é 8,33%, se é 1,30%. Então, tudo vai estar ali. Então, ao final disso, eu vou ter o quê? Que para cada 1 hora de pedreiro, eu vou ter um custo que vai dar, por exemplo, 1,8 horas, ou 1,9, ou 2, ou 2,1. Isso é aquele famoso, o funcionário custa 70% mais caro, 80% mais caro, 100% mais caro, isso é variável. Então, isso é uma composição que você vai ter com a hora do profissional. E essa composição é que você vai usar nas composições das atividades. Estou dando um exemplo como pedreiro, mas você vai fazer isso para todos os insumos de mão de obra. Pedreiro, carpinteiro, armador, servente, eletricista, todos eles. Cada um deles é uma composição. Qual é a vantagem? Qualquer alteração que você tenha em qualquer um desses índices, você faz só na composição, que automaticamente todo o orçamento está corrigido. Outra vantagem, além do insumo do profissional, propriamente dito, já está alocado no serviço,
você está fazendo um rateio correto de todos os outros custos relacionados a isso. Ou seja, eu consigo saber exatamente os encargos relacionados àquele profissional está alocado em cada uma das atividades que ele trabalha, que é onde realmente pesa o custo daquilo. Ou seja, o custo da atividade é o custo do profissional mais o seu encargo. Eu não tenho como dizer que é só o profissional e o encargo é um custo geral. Não, aí está indo a informação inteira. Então, esse é um primeiro trabalho, de jogar em valor hora a composição dos custos diretos do profissional e essa composição utilizar como informação dentro das composições que levam aquele insumo de mão de obra. Agora ficam faltando as informações relacionadas àqueles custos que estão associados ao profissional e aí não estão associados à hora trabalhada. No livro, no e-book, eu chamo a atenção para você não criar relação onde não existe, ou seja, não transformar um custo absoluto em relativo. O que é isso? Alimentação, por exemplo, assim como uniforme, assim como EPI, assim como todos esses custos indiretos. A alimentação é um valor pelo dia, independente se ele trabalhou 2 horas, 6 horas, 10 horas, 24 horas, é o mesmo valor. Digo alimentação almoço, né? Se tiver direito à janta, é outro valor. Mas aquele valor ali, ele é fixo, independe se o funcionário trabalhou mais ou menos. Então, incorre em erro. Está errado você pegar esse valor, dividir por 8 horas e transformar isso num custo horário. Porque a alimentação não é custo horário. A alimentação é custo por jornada, é custo por dia. Assim como o conjunto de passagem. Transformar vale transporte, ida e volta, em custo por hora é erro. Não pode, não deve fazer isso, porque você está dizendo que se trabalhar menos, ele vai gastar menos vale transporte. Se ele trabalhar até mais tarde, ele vai gastar mais vale transporte. E isso não é verdade. Então, esses gastos relacionados a custos indiretos da mão de obra, eles são associados à jornada, ao dia trabalhado. Então, a gente vai ter uma segunda composição, agora de novo, o pedreiro. Eu fiz lá a composição pedreiro, com a unidade 1 hora, e aí todos aqueles insumos e mais o custo horário. Agora eu vou ter uma outra composição, pedreiro, que a unidade é 1 dia. E dentro dessa composição, que a unidade é dia, eu vou ter todos os gastos relacionados a custos indiretos, que tem variação, que tem impacto por dia trabalhado. Por exemplo, vale transporte. Aí eu não coloco mais o salário dele já está lá na composição da hora. Então eu vou colocar transporte, eu vou colocar duas unidades do custo de transporte, uma unidade do almoço. Que mais? Uniforme, por exemplo. A uniforme eu não gasto 1 por dia. Não, mas, por exemplo, ele recebe uma média 3 jogos a cada 3 meses, então é como se fosse 1 jogo por mês, então eu vou ter lá 1 dividido por 30. Eu vou ter um índice para esse uniforme. A mesma coisa com exames, treinamentos, benefícios, tudo entra dessa maneira. Então eu vou ter quanto custa um dia do profissional, fora salário, fora o trabalho realizado. E aí eu tenho 2 composições. E como que eu levo isso para o orçamento? A composição da hora, ela já foi lá para dentro das outras composições das atividades, sem problema. Após feito o teu orçamento, você tem lá a tua quantidade total de todos os insumos, lançou os quantitativos, lançou as cotações, tudo mais. Então você tem a quantidade total de insumos. Você também vai ter a quantidade total de horas de funcionário por cada atividade. Então você vai ver em cada atividade quantas horas estão consumindo. Então, se na atividade da alvenaria, se eu tenho lá 80 horas sendo consumidas ali, e cada dia tem 8 horas, eu tenho um total de 10 dias. Então eu lanço essa composição naquela atividade e eu tenho um total de 10 dias para aquela composição. Então eu preciso lançar uma composição do custo diário de cada profissional e ali eu faço, depois de lançado todas as quantidades do orçamento e feito o dimensionamento da equipe, eu vejo quantos dias de trabalho de profissional eu tenho para cada atividade e lanço essa composição do funcionário com a unidade dia, com a quantidade de dias que ele precisa trabalhar. Aí eu tenho da maneira correta, apropriado na atividade certa, no grupo correto da obra, ou seja, se é fundação, se é estrutura, se é paredes e painéis, se é instalações,
esse custo está associado no local correto e sem estar distorcido pela hora trabalhada. Entendeu como é que essa organização ela é a base conceitual a mesma que a gente já vem tratando, ela tem um refinamento muito profissional e ela tem uma organização extremamente detalhada de como você vai fazer isso dentro do orçamento. Quando você for trabalhar na execução da obra, qual a vantagem de você ter isso? Você sabe exatamente o custo de mão de obra para cada atividade e se você precisar ou quiser estudar a possibilidade de terceirizar um serviço, você consegue fazer a medição exata de quanto você tem de verba para mão de obra para trocar. Então, o teu custo de, em vez de eu contratar um pedreiro meu, eu contratar um terceirizado, quanto que eu posso pagar no terceirizado? Olha, eu posso pagar no terceirizado o que o meu orçamento diz que eu iria gastar com o meu profissional, mais os gastos relacionados aos encargos, mais todos os outros gastos que eu teria com o meu profissional. Então eu consigo juntar isso tudo e fazer a comparação. Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena ou não quer dizer necessariamente só que seja mais caro ou mais barato. Tá? Posso até achar que vale a pena pagar mais caro se eu tiver uma mobilização mais rápida. É mais rápido eu chamar o empreiteiro para começar amanhã do que eu ir ao mercado, fazer um processo de seleção, contratar, faz exame, ficha carteira, bota todo o meu administrativo para trabalhar, passa lá nos exames admissionais todos, acha o uniforme, entra na obra, gastou uma semana essa brincadeira. Então, você pode ter também esse tipo de análise, mas você precisa saber quanto que custa isso. E você só vai saber quanto que custa se todos esses gastos estiverem devidamente mapeados. Então, essa é a maneira correta de trabalhar em relação aos encargos. Não faz tanta diferença nesse caso aqui qual é o percentual de cada um, porque é conceitual a organização. Se você vai lançar lá 9% ou 20%, desde que você lance no local correto, a questão do percentual vai de você ter uma assessoria contábil qualificada, adequada para te dizer que número é esse. De acordo com a lei da época, com o seu tipo de trabalho, com a forma de contrato, então isso é bastante variável. Então não tem uma fórmula certa, não tem um número mágico. O importante é você construir isso para a maneira de trabalho. Aplicando dessa forma, então eu estou com todas as composições, todas as atividades, conferi os encargos para os insumos de cada composição, coloquei a composição da mão de obra dia de cada um dos profissionais que atuam em cada uma das atividades, pronto. Eu tenho lançado todas as informações relacionadas ao meu orçamento e eu tenho dessa maneira o orçamento de produção executivo fechado. Nesse momento eu já tenho a informação de quanto vai custar a minha obra ou realizar o serviço. Para executar a obra como ferramenta de monitoramento e controle, é essa a informação necessária. É essa informação que vai para canteiro e que o profissional lá responsável pelo gerenciamento da obra vai utilizar como estratégia, como ferramenta, como maneira de gerenciar e de tomar as suas decisões. E dessa maneira a gente chega ao final do segundo trecho da trilha do orçamento. Vamos preparar agora que o próximo a gente vai transformar esse orçamento no seu preço de venda.